Foi velado hoje no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, o corpo do ex-jogador e maior ídolo do Vasco, Roberto Dinamite, que faleceu na manhã de ontem em decorrência de um câncer no intestino. O enterro será realizado amanhã em Duque de Caxias. Milhares de fãs, ex-jogadores, personalidades da mídia e torcedores do Vasco compareceram a São Januário para dar o último adeus ao eterno camisa 10 vascaíno. Carlos Roberto de Oliveira, ou simplesmente Roberto Dinamite, marcou história e foi o principal nome do Clube de Regatas Vasco da Gama. Nascido em 13 de abril de 1954 em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, desde muito jovem ele começou a mostrar intimidade com a bola. Igual a muitas crianças apaixonadas pelo futebol, chegava a dormir com ela nos braços enquanto imaginava as jogadas que faria na próxima partida. Com apenas 12 anos de idade, ele já era titular do principal clube do seu bairro, o Esporte Clube São Bento, onde se destacava como artilheiro. No ano de 1969, foi convidado a treinar nas categorias de base do Vasco por um olheiro do clube. Um mês depois, já estava jogando na equipe juvenil e em pouco mais de um ano no clube já tinha feito mais de 46 gols. Após um período brilhando nas categorias de base do Vasco, Roberto foi promovido ao elenco principal do Cruz Maltino e no ano de 1971 já era apontado como a mais nova esperança de gols da equipe. Era apenas questão de tempo para Roberto despontar para se tornar um dos principais nomes da história do futebol brasileiro. Foi então que, com 17 anos, no dia 14 de novembro de 1971, Roberto fez sua primeira partida profissional contra o Bahia. Na partida seguinte, o Vasco da Gama enfrentaria o Atlético Mineiro. Durante a semana que antecedeu o jogo, Roberto se destacou nos treinos e foi apelidado por 2 jornalistas vascaínos do Jornal dos Esportes como Garoto Dinamite. No dia anterior à partida, o Jornal dos Esportes colocava em suas manchetes: Vasco escala o Garoto Dinamite. Naquele jogo contra o Galo, Roberto não foi bem e acabou sendo substituído. Mas no jogo seguinte, que aconteceu no dia 25 de novembro, uma quinta-feira, contra o Internacional de Porto Alegre, no Maracanã, Roberto mostrou suas credenciais para o mundo do futebol. No segundo tempo, quando o Vasco já vencia por 1-0, Roberto recebeu a bola, driblou 4 jogadores e chutou no canto esquerdo, marcando seu primeiro gol no time profissional. No dia seguinte, o Jornal dos Esportes estampava em letras garrafais a manchete: Garoto Dinamite explodiu. Foi assim que surgiu Roberto Dinamite. A partir de então, começou sua longa história de amor com a torcida vascaína. O centroavante atuou pelo time profissional do Vasco de 1971 até 1980, quando se transferiu para o Barcelona da Espanha. Mas a negociação não deu muito certo por uma série de motivos, e apenas 3 meses depois, Dinamite voltou para o Clube Cruz Maltino, onde ficou até 1989, antes de ser negociado com a Portuguesa. 6 meses depois, Dinamite estava novamente no Vasco, para encerrar sua brilhante carreira em 1993, aos 39 anos de idade. Alto e forte, Dinamite usava com muita inteligência seu corpo e dificilmente perdia a bola para um adversário. Ele conseguiu a média de 36 gols por temporada nos 22 anos de carreira, tendo disputado 1.108 partidas. Seu melhor ano foi em 1981, quando deixou por 62 vezes a sua marca, superando o recorde de Zico, o maior ídolo da torcida rival,
o Flamengo, que havia feito 60 gols. Dinamite participou da conquista de 5 estaduais e no ano de 1974 conquistou o título de campeão brasileiro, batendo o Cruzeiro na final por 2-1. Ele acabou sendo artilheiro da competição com 16 gols e o maior responsável pelo inédito título para os vascaínos. Após encerrar a carreira como jogador, Dinamite foi se aventurar na política e foi deputado estadual por 5 mandatos. Em 1992 foi eleito vereador pelo PSDB do Rio de Janeiro. Já em 1994, o ex-jogador conquistou o cargo de deputado estadual. Dinamite conquistou a reeleição em 1998, 2002, 2006 e 2010. A sequência de reeleições foi interrompida somente em 2014, quando ele não conseguiu vencer as eleições. Dinamite nunca teve mandato federal em Brasília, mas além da atuação no Legislativo Estadual do Rio de Janeiro, ele foi presidente do Vasco da Gama de 2008 até 2014, fazendo oposição a outro dirigente histórico do clube, Eurico Miranda. Mesmo com a saída, ele sempre esteve presente no clube. Em 2021, ganhou uma estátua na sede do clube em São Januário, com mais de R$190 mil de valor arrecadado para a homenagem, que foi reunido em menos de 6 horas entre os torcedores do clube. Roberto Dinamite deixa um legado no esporte brasileiro e números que dificilmente serão superados. Com 708 gols, ele é o maior artilheiro da história do Vasco da Gama e também o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 190 gols. Sua presença em campo e sua entrega jamais serão esquecidas por todos os apaixonados por futebol e principalmente por toda a torcida vascaína. Roberto Dinamite, a tua fama assim se fez. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que é vascaíno, anunciou que aceitou a sugestão de torcedores que pediam homenagem ao grande artilheiro, com o nome da rua em frente ao estádio do Gigante da Colina. A atual Rua General Almério de Moura, no trecho em frente ao estádio Vasco da Gama, vai passar a se chamar Avenida Roberto Dinamite.